Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um aquecimento verbal, os 28 minutos mais verdes da rádio, do YouTube já... mais ou menos, é discutível. Não é? Mas é pronto, discutível. Laura, seja bem-vinda a mais uma emissão. Muito agradecida por essas Estou boas-vindas. extremamente... Fiz um esforço para não dizer o costume. O costume, não digas, por favor, bastante. senão vamos Dê-me só entrar um nisso. Um jeito ao microfone. Seja então muito bem-vindo também, Hugo. Muito obrigado, muito obrigado. Como está hoje? Estou bem, acho que sim, estamos todos bem. Não choveu assim tanto como nós estávamos à espera, ou como se está a prever. Mas pronto, já caiu qualquer coisinha. Se bem que preocupa-me um bocado, mas nós já vamos falar sobre isso, aquela questão de... Eu ouvi bastante na rádio que chuva intensa no norte e moderada a fraca no sul e Alentejo. Pois. Com todo o respeito à malta do norte, que acredito que também haja lá bastante falta de água, mas a gente está mesmo a precisar é lá para baixo. Eu acho que era no país todo, para ser sincera. Sim, no país todo. Sim, eu percebo o que é que tu queres dizer em relação ao... Do centro e sul do país, é a zona mais seca do país, não é? Sim. E então é a zona que sempre que há secas é a que é primeiro afetada normalmente e mais gravemente afetada. Mas temos a nascente do Douro seca, não é? Sim, ou, pelo menos, e a do Tejo também não está em grandes condições. A do Tejo, já lá vamos, não é? Mas já lá vamos falar da Já água. comentamos. Já vamos falar sobre isso. Vamos começar a emissão desta semana por falar da COP23, que se não viram a emissão passada, vão ver. Porque nós explicámos lá o que é a COP. Tudo, assim, bem explicadinho. A conferência terminou e parece que não houve assim... E ficou tudo na mesma, não é? Vira e mexe. Parece que sim. Vira e mexe e voltamos às promessas. É assim, eu não sei, mas eu ia apelidar esta conferência de... se esta conferência fosse uma profissão, adivinha qual seria? Fala. Pois, fala. Exato. Mas sabes que isso é um dos grandes entraves que nós temos, porque é a parte política do ambiente que não... tem muito atrito. Eu gosto de chamar atrito para não lhe chamar outra coisa. Dificuldade de ser implementado, chamemos-lhe atrito. Pronto, exatamente. Já não ouvi chamar muita coisa, não é? Mas... Não, estou a brincar. Mas a verdade é que é assim, fala-se muito, mas o tempo passa na mesma, porque as pessoas estão-se a esquecer que esta variável fantástica que faz do nosso mundo, talvez, quiçá... Não, agora ia dizer barbaridades. A quarta dimensão é o tempo, não é? Sim. Eu ia dizer que faz do nosso mundo a quatro dimensões, um mundo de 4 dimensões, mas a verdade é que o tempo é uma variável que não recua. Pois não. Emite-se mais, emite-se menos, faz mais processos mais eficientes, menos eficientes, as pessoas consomem mais, as pessoas consomem menos, é tudo, frente, trás, cima, baixo, ok, tranquilo. O tempo nem anda... com DeLorean ia lá. Pois. Perceberam? Fica aquela referência que eu não percebi. DeLorean, Regresso ao Futuro, Marty McFly. Sim, já percebi. Não, calma. Bem, estamos a fechir ossos. Disseste Regresso ao Futuro e eu percebi. Desculpa. Mas a verdade é esta, o tempo não anda para trás, cada vez temos menos tempo. Eu fui assistir à conferência anual do BCSD, que foi onde foi apresentado um projeto. O que é o BCSD? BCSD é Business Council for Sustainable Development, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Eu fui assistir à conferência anual para Portugal. Sim, não fui passear. E o que se falou muito lá é esta questão precisamente de fala-se e depois não se anda. Fala-se muito, tenta-se muito, já chega à conclusão que cada vez temos menos tempo, que é no nosso tempo de vida que se vão ver alterações, que já se devia ter começado a atuar, tem de se atuar o quanto antes. Portugal na questão das renováveis até está bem neste sentido, antecipou-se no investimento das renováveis, mas agora também é assim, não adianta antecipar-se e depois é a história da lebre da tartaruga, não é? Se te encostares, não faz nada. Claro que sim. E as pessoas não conseguem perceber que não há outra alternativa. Nós não é no nosso tempo de vida, se o ser humano sobreviver, que se vai viver para Marte. Pois, porque como é essa insistência em Marte... ou qualquer outro planeta, porque planeta. Encontram outros planetas que são muito semelhantes à Terra, patati e patatá. Não interessa. Neste momento nós temos isto. E eu acho que a procura desses outros planetas é não querer mudar, alterar a forma de pensar.
Porque é manter o pensamento de eu uso e deito fora. Que é o nosso pensamento. Aliás, nós estamos a gravar isto. E eu uso cada vez mais e deito cada vez fora mais. O nosso grande problema... É o consumismo. Quer dizer, é um bocado a conversa às vezes que nós temos de café. Mais uma vez, o telefone. Epá, eu pensava que tinha tirado o da som última vez que o telefone tocou... Vamos mostrar a pessoa que me está a ligar. Só peço a pessoa saber. Da última vez que o telefone tocou, o Carlos foi embora. Hugo, não sei se estás a querer mandar mensagens subliminares. Não, Laura, não, por amor de Deus, não. Peço desculpa. Podia ser que o Carlos voltasse, não era no sentido de mais pessoas irem embora, mas pronto. Não, já não sei o que é que estava a dizer. Estávamos a falar do consumismo. Sim, e até mesmo em conversas. Vou tocar no microfone. Até mesmo em conversas de café, às vezes, nós temos muito aquela coisa de dizer, e cada vez mais, pelo menos eu com os meus amigos, cada vez mais falamos disso, que é aquelas ofertas de coisas que tu não precisas. Sim. Mas tem direito a mais e não paga. É sempre a história do grátis ou do pagar menos. Tem direito a mais e não paga. Mas paga menos. Não. Se eu não preciso, eu não vou subscrever, eu não vou comprar, eu não vou gastar algo que eu não preciso. Ponto. Sim. E nós até estamos a gravar esta emissão em dia de Black Friday. Não, o que é que dá vontade de dizer disso? É o super consumismo da batata. A ideia que eu tinha é que o Black Friday... o Black Friday, exato, é o fim de semana depois do Dia da Ação de Graças. Sim. Que é um feriado dos Estados Unidos, não é feriado em Portugal, não é um dia relativamente... pode ser relevante para muitas pessoas, não quero ferir suscetibilidades, mas para nós não é celebrado tão efusivamente como, por exemplo, o Natal. Mas todo o mundo agora faz Black Friday. Mas o Dia da Ação de Graças não é para aqui chamado. O que é para aqui chamado é o dia do extremo consumismo, que é eu estava a pensar... Não, porque eu estava a pensar originalmente de onde é que surgiu, quando é que era o Black Friday. É depois do Dia da Ação de Graças. Exatamente. Só que isso foi, mais uma vez, trazido dos Estados Unidos para cá, e nós usamos isso para vender e para o sistema do consumismo. E há toda aquela parte que, pronto, é de estar atento aos preços, para não serem enganados, os preços que estão inflacionados e que fingem que é desconto e tudo. Mas isso é outra a base conversa. Aí continua na questão do dinheiro. Sim. Também foi uma coisa que se falou na conferência, que é o dinheiro continua a ser o foco do dinheiro. Nós estamos a andar a níveis ambientais, a começar a andar para a frente, entre aspas, sim, lento, mas para a frente, mas sempre o foco é sempre o dinheiro. O que é mais rentável? No final das contas, o que é rentável, é o que vai para a frente. E é por isso que eu acho que nestas conferências internacionais não se anda para a frente. Faz-se pequenos avanços. Fizeram-se pequenos avanços, que é o que se diz da COP23, não é? Sim. Fizeram-se pequenos avanços. Avançou-se um pouco mais. 2018 temos de ter as metas definidas para serem aplicadas. E vai-se chegar a 2018, que é o que acontece sempre. E diz, em 2019 ter-se-á metas definidas. E de repente é 2050 e não se fez nada. E... Eu nem ia tão longe, é porque 8 metros acima. Muitos objetivos estabelecidos ao longo deste século que tinham como meta 2020. E lá está... 2020, o horizonte exato. Exatamente. E 2020 é mesmo aí. Vamos entrar em 2018 daqui a pouco. Nós estamos em 2020, podemos praticamente dizer isto, não é? Nós vamos entrar em 2018 e há mais 2 anos e estamos em 2020, que era um dos horizontes que era bastante estabelecido. Depois passámos para 2030, agora já se fala em 2050. Não, e repara que quando nós falamos de horizontes, de metas... De ciclos ambientais, chamemos-lhe assim, não é? De ciclos da natureza, 2 anos não é nada. Uma década faz diferença. 5 anos se forem alterações claramente implementadas, fazem diferença. Agora, 2 anos não é nada. 2 anos ou 1 ano, a diferença é quase nenhuma. Nada. Mas é isso. Só para dizer... O resumo é, falaram muito... Concretamente, não fizeram mais nada. Umas alinhazinhas. Nós sugerimos passarem pelo site da Zero.ong, que tem lá um resumo. Também tivemos a oportunidade de ver, existe um texto de opinião do João Camargo, do Bloco de Esquerda e do Climáximo. Também podem ler. Provavelmente, se procurarem no Google, vão encontrar outras organizações. A Quercus também poderá ter. Eu não encontrei, mas também não fui ao site deles procurar, sou sincero. Procurei apenas pelo Google. E zonas internacionais poderão então consultar os resultados da COP23, que não foram muitos, infelizmente. Para todos nós, acho que infelizmente não foram muitos. Sim, e é curioso que nós na última semana falámos disso. Que, vamos esperar pelo fim para ver se faz alguma coisa. Na comunicação da Zero eles diziam que lá está, foram prolongadas as datas do final da COP por questões da área financeira, e mais uma vez o dinheiro é que está a mandar, porque se não fosse o dinheiro
de certeza que já se tinham estabelecido metas. De repente as pessoas dissessem assim, ok, já temos cidades em que não é possível respirar, porque o equivalente a 40 cigarros por dia não é dizer-se que não é propriamente... Exato. Portanto, já temos cidades nesta situação. Tivemos vários eventos extremos este ano. Só para falar deste ano. É contínuo os anos cada vez serem mais quentes. Isto está a acontecer. Não vai acontecer. Não vêm as alterações climáticas. Já há alterações climáticas. Nós vivemos isto agora. Portanto, as medidas têm de ser agora. Não podem ser, mas com tempo, vamos lá, mas em 15 anos podemos deixar de emitir, em 20 anos podemos deixar de emitir. Mas se não houver reduções agora, na altura depois chega-se e diz, agora tem de ser com calma, porque não pode ser de repente. Pois é. Quer dizer... É por estas e por outras que, apesar de toda aquela revolta que há à volta da posição norte-americana relativamente ao Acordo de Paris, eu acabo sempre por pôr um travão e digo, então, mas esperem lá, que moral é que tem Alemanha, União Europeia, Brasil, estou a dizer países ao calhas agora. Pronto, que moral têm os outros países? O que é que já foi feito? Porque nós chegamos a esta altura e percebemos que não foi feito assim tão pouco. Ou se já foi feita alguma coisa, também não se está a ser mais ambicioso. Eu diria que a questão aí é mesmo a questão da ambição, talvez, porque e da vontade. Porque já se fez coisas, já houve países em que foi mais rentável. Eu não me recordo do exemplo, acho que era Emirados Árabes Unidos, talvez, em que por um momento ali era mais rentável investir na solar do que no gás natural. Nos Emirados Árabes... Não é nada estranho. Ouviste qualquer coisa? Ouvi há uns tempos, alguém me disse isto ontem ou ontem, eu não me recordo quem foi, nem em que contexto, mas foi comentado isto. Sim. E é precisamente desses países que têm grandes reservas de combustíveis fósseis que é importante também investir em renováveis, porque se para eles deixa de ser rentável, para o resto do mundo muito mais. Claro. Mas não depende só desses países, porque é um bocado aquela questão de mercado, não é? Se a procura for só de renováveis, não vai ser rentável tu continuares em não renováveis. Sim. E depois é assim, e depois lá está, depois há aqui ainda uma coisa a seguir, que ninguém pensa porque há de vir a seguir, mas que é importante e que eu acho que acaba por estar relacionado nas alterações climáticas e do ambiente. Que é, por exemplo, nós falamos muito em renováveis e as pessoas, e nós aqui costumamos ter uma posição muito contra as barragens. Neste momento, a maior fonte de energia renovável que é utilizada são as hidroelétricas. É verdade. E contra ou a favor das barragens, é preciso ter a noção que não é possível uma transição para exclusivamente ou maioritariamente renováveis, tipo 90% renováveis, sem as hidroelétricas. Nós não temos ainda alternativas a isso. Sim. Agora... Temos. É que uma coisa é construir mais barragens, outra coisa é tornar as barragens mais eficientes. Ok, eu não estou a falar a favor nem contra. Eu sei. Sim. A diferença é mesmo aí. Uma coisa temos que construir barragens que é para a gente se aguentar e com barragens. Outra coisa é tornar as barragens que já existem mais eficientes. Mas são coisas diferentes. Sim, há muitos fatores aí associados, porque, por exemplo, quando agora tu fazes outra agora... Conversa. Houve recentemente as barragens portuguesas supostamente ficaram mais eficientes porque muitas não tinham bombagem e agora têm. Sim. Bombagem é durante a noite quando a energia é mais barata, a água que tinha saído da Albufeira bomba-se outra vez para trás para a Albufeira para ela depois voltar a passar e voltar a produzir eletricidade. Aliás, normalmente essa energia até é o excedente de produção de energia eólica. Exatamente. Mas isso tem custos ambientais que também não são muito bons, não é? Diz-se que num rio a mesma água não passa duas vezes no mesmo sítio, não é? Eu sei. Mas pelos vistos, segundo o homem, é tudo muito possível. É tudo possível. O homem consegue tudo. Se o homem consegue tudo, vamos pegar por aí homens deste mundo, mulheres deste mundo, só para não dizer ser humano. Ai, sim. O homem, H grande, vocês percebem, humanidade. Se conseguem tudo, mexam-se. Pois é. Se nós conseguimos a questão do buraco do ozono, que parecia uma coisa impraticável. Como é que vamos refrigerar os frigoríficos? E é a prova. Como é que vamos ter sprays? Como é que não sei o quê? Atenção que a substituição também não foi... Não foi. Mas melhor. É a prova de que é uma coisa que foi ao longo dos anos.
E foi ao longo dos anos, exatamente, o revés que se teve desse investimento, chamemos-lhe assim. Demorou tempo. E, quer dizer, se nós já estamos a chegar a um tipping point, ou ponto de não retorno, se calhar temos de nos mexer. Digo eu. Sei. Eu assino por baixo. Pronto, eu assino por baixo. Estás a ver, aqui não é tão difícil como na Copa. Um fala e o outro assina. Um fala e o outro assina. Nem aqui não tem nada assim. que enganar. Mas... Não é assim tão simples. Nunca foi assim tão simples. Bom, este assunto marcou, na nossa perspectiva, esta semana. Se calhar em termos de mediatização da comunicação social, nem tanto. Porque falou-se muito da seca esta semana. A seca continua. Nós já vamos na 5ª emissão e continuamos a falar sobre a falta de água. E esta semana... Porque realmente foi um dos temas que marcou. O senhor Ministro do Ambiente deu bastantes declarações aos jornalistas, deu uma entrevista à TVI, acho que também deu uma entrevista à SIC. Pronto, falou-se bastante. Então nós resolvemos fazer um bocado do apanhado. Sim. Nós não fugimos à maré. Não teve piada. Nós não fugimos à maré e vamos então falar de tudo um pequeno apanhado de tudo o que se falou da seca esta semana. Está a dizer que nós vamos ser uns vendidos, entrar na onda no fundo falar é isso. sobre a seca. Não, porque quando se fala destes assuntos e o Ministro do Ambiente, o Sr. João Matos Fernandes, falou bastante, teve algumas apresentações públicas e tudo mais, por isso teve praticamente a semana toda na televisão. Aliás, e foi dizendo coisas diferentes, umas que se calhar concordamos mais e outras que concordamos menos. Ele fez a abertura da BCSD. Da conferência. Pois, e depois diz, eu tenho de me ir embora porque tenho Conselho de Ministros. Pois. Uma das coisas que ele disse nessa conferência, pegando por aí, foi exatamente que nos últimos anos tem-se falado muito em eficiência energética e este é o tempo de percebermos que tem de se falar de eficiência hídrica. Porque, lá está, o país vive um período de escassez e não há maneira de produzir mais energia através das hidroelétricas. Será que alguém deveria explicar ao senhor que a eficiência hídrica é para a produção de eletricidade e a eletricidade é energia, portanto, também é eficiência energética? Ou era demais? Mas tu sabes que isso também não é assim tão direto. Explica. Porque a água passa nas turbinas, produz energia e continua. Ok. Não é? Eu não sei se ela, quando passa para fazer, para produzir energia elétrica, se está a levar algum tipo de tratamento. Mas não estou a perceber. Quando ele fala em eficiência hídrica, sim, ele está a falar do quê? Especificamente? Não, de eficiência hídrica, ele está a falar de menos perdas. Eficiência de turbinas, de coisas que transportam... Sim. Transportam eletricidade. Ok, já percebi onde é que Percebeste onde é que eu quero chegar? Agora já percebi. É tipo, aí, já percebi. Essa eficiência que ele está a falar está dentro da eficiência energética. Sim. Falando em energia em geral e a eletricidade como uma forma de energia. Sim, já percebi. Desculpa, foi não agora um pouco fugir mal. Aqui. Não. Desculpa. Muito bem. Ora então, de resto, a EOL admitiu também esta semana que o racionamento de água devido à seca é uma hipótese teórica, mas é uma medida de fim de linha. Isto após uma entrevista do Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. Carlos Martins, ao jornal I, onde ele admitia o racionamento de água à noite. Eu vou interromper-te outra vez. Não fazes outra coisa. Diz. É uma hipótese de fim de linha. Seca durante não sei quantos meses é o quê? Pergunto eu. E não é só isso. Está-me a fazer um bocado de confusão que não chove desde abril. E eu sei que só quando temos o comboio mesmo à nossa frente é que começamos a ver que se calhar é melhor nos desviarmos dele. Mas não chove desde abril e só agora é que estamos todos, ai meu Deus, que não há água. Não, porque é normal no verão não chover. Sim, claro que sim. Mas também não é assim tão normal. Em abril, águas 1000. E o que é que choveu em abril? Em abril choveu muito pouco. O que é que choveu em abril? Não vamos falar sobre isso. E no último ano também choveu o normal. Choveu imenso o último ano. Agora, uma das coisas que o Ministro disse e que eu concordei, que foi na entrevista, lá está, que ele deu à TVI 24, disse que perante um quadro de seca há uma dupla tolice. E estou a citar. Por isso, achar que no dia que começar a chover o problema da seca se resolve e, mesmo quando se resolver, continua a ser uma tolice não se fazer um uso muito cuidadoso da água. Ora, isto, o uso cuidadoso da água e tal e etc, nós já falámos aqui, é para começar, se ainda não começaram, e continuar
para todo o sempre. Obrigada. E que era o quê? A outra? Era que se chovesse, se começasse a chover, o problema estava resolvido. Eu acho que... Não sei, nós temos um pouco essa consciência. Eu acho que as pessoas, na sua maioria, têm essa consciência. Até porque como choveu, pelo menos aqui na área de Lisboa, não se pode chamar de chuva. Nem foi assim tanto. Aquilo foi quase assim um nevoeiro. Sim. Quando a nuvem está muito... nevoeiro, não é isso, mas quando a nuvem está muito baixa e tudo fica molhado. Sim. Não choveu assim tanto como há umas semanas atrás. Há quantas semanas atrás? Há 2 ou 3 semanas atrás. Mas aí sou eu que estou um bocado perdido no tempo. Foi aí há 2 semanas atrás, se calhar mais. 3... Não foi há mais 3 semanas. Foi para aí no princípio de novembro. Não me lembro. Bem, não interessa. Mas sim, não choveu tanto como da última vez. Mas ainda assim, mesmo choveu. A última vez? Sim, mas pronto, choveu um bocadinho mais. Mas não chega. É chuva que não é quase chuva, ok? Percebam isto. E que era preciso chover agora durante meses e meses e meses e meses e meses. 2 ou 3 meses, se não me engano. Cada vez mais, não é? Porque quanto mais prolongar a seca... Pelo menos, sim. Eu acho que era 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Ou seja, desde que a hora que se levantavam até quando se deitavam... Tinha que chover. 24 horas, 7 dias por semana, chuva. Sim, tinha que chover. E agradecerem aos céus. Ou a quem que vocês quiserem. Sim. De resto, o ministro aproveitou também a entrevista à TV24 para dizer que no caso mais grave, que aparenta ser em Fagilde, uma barragem perto de Viseu, por isso em Viseu, esta possui água, diz o ministro, para mais de um mês. Na estação de tratamento de água do Monte da Rocha, no Alentejo, existe água para 10 meses e em sistemas como o Alqueva, Castelo de Bode ou Douro, a situação não é preocupante, apesar de já começarem a aparecer azimuths, que comprometem a qualidade da água. Vamos pegar no caso, então, de o quê? Douro? Douro. Alqueva. Quer dizer, o Douro está, a nascente do Douro, isto também foram notícias, nós acho que chegámos a falar sobre isso. Já falámos sobre isso. Está seca em Espanha. Sim. Os nossos grandes rios, que nascem todos em Espanha, neste momento estão todos com um problema. Estão todos doentes de alguma maneira. Sim. Mas as pessoas estão tranquilas. Sim. Está tudo tranquilo. Porque há uns afluentes a meio do caminho que enchem aquilo de água. Por acaso não está tudo assim tão tranquilo. Não sei se eu por acaso não trouxe aqui nada. Não sei se apanhaste uma notícia a meio da semana que de um momento para o outro o Tejo ganhou um caudal incrível. Não. Acho que foi o Tejo. Houve um rio português, pronto, não vou dizer nomes porque eu agora não consigo precisar, que da noite para o dia ganhou um caudal que não se via há alguns meses. E o que é que explicou isso? Uma lavagem de tanques. Dando seguimento a este tipo de conversa, quando estavas a dizer que ninguém quer saber, por acaso não é assim tão verdade, mas não é relativamente à seca. Então, o programa está quase a acabar, mas só dar este pequeno anotamento. Esta nota, que relativamente à poluição no Tejo, temos o movimento Pró-Tejo, não sei se já ouviste falar, já ouvi, Laura. Se não ouviram, procurem movimento Pró-Tejo, seja no Facebook, seja no Google, vão encontrar de certeza. Por isso, em declarações à Lusa, Paulo Constantino, porta-voz do movimento Pró-Tejo, disse que o movimento decidiu apresentar uma denúncia à Comissão Europeia, uma vez que o Ministro do Ambiente não dá resposta nem intervém com medidas eficazes para acabar com as descargas poluentes. E pretendem também levar uma petição ao Parlamento Europeu e apresentar uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República por crime ambiental e grave problema de saúde pública por extrema poluição no Rio Tejo. O Pró-Tejo tem ligações com a Espanha? Se não tem, eles estão ali situados em Vila Velha de Ródão. Pronto, porque em Espanha também há vários movimentos. Se eles não têm ligações à Espanha, de certeza que têm lá grandes amigos. Porque neste momento tem de se começar a ver as coisas com os limites dos ecossistemas. O Rio Tejo começa em Espanha, acaba em Portugal. Não pode ser, tem de ser um esforço conjunto. É como a linha ibérica. Exatamente. É a mesma coisa, tem de ser um esforço conjunto. Exatamente. Porque mexer só na foz ou mexer só na nascente não vai resolver nada. Pois é. E o Tejo está numa situação muito grave. Vejam, procurem um vídeo do público. Sim. Sobre nós partilhámos isso no nosso Facebook. Sobre as barragens do lado de Espanha. Do lado de Espanha. Mas o Tejo também tem sido um dos rios que durante este ano foi muitas vezes publicitado relativamente à poluição. Isto não quer dizer que ele tenha sido mais poluído este ano do que nos outros anos. Simplesmente as pessoas acordaram. Exatamente, simplesmente teve mais publicidade, entre aspas. É um bocado triste dizer isto, mas isso, existe e as pessoas acordaram um bocadinho. É um bocado assim. Por isso, há gente preocupada.
É obviamente que nesta perspectiva é mais da poluição, mas relativamente à seca, de certeza que eles também têm as suas ideias. Não, e vejam o vídeo porque é claramente esclarecedor, pelo menos daquele lado de Espanha, que é a combinação de tudo, de seca, de poluição, de desvio de água, de tudo. Sim. Tudo. Bom, o que acabou agora... Acabou de acabar, ele ia dizer acabou de acabar. Não, eu é que pensei que não tinhas dito acabar e eu ia dizer acabar e não foi um gancho bem feito. Mas o nosso programa está a chegar ao fim, estamos quase a acabar o programa. Quero aproveitar para vos dizer que recebi uma ideia de um amigo meu. Quero agradecer ao Diogo Santos, porque deu uma grande ideia, que foi nós partilharmos ou num comentário nos vídeos do YouTube ou mesmo na própria descrição os tempos exatos onde começam certos temas. Como existem alguns vídeos no YouTube, têm que, ou quando são normalmente as músicas, a partir do minuto tal é a música X. Pôr os marcadores. Pôr marcadores. Okay. E eu achei uma excelente ideia e vamos aplicar já a partir deste Sim, porque assim as vídeo. Pessoas quiserem ver especificamente ouvir especificamente sobre uma notícia ou um tema, vão logo a partir daí. Marcadores, foi uma excelente ideia. Diogo, não é? Diogo. Obrigada, Diogo. Uma excelente ideia e nós vamos cumprir. De resto, dizer, está na hora de dar o recado habitual, por isso o aquecimento verbal passa todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias, e as repetições são à quarta-feira, à 1 da tarde na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias. De resto, todas as emissões saem no YouTube e no nosso blog, domingos às 7 da tarde. Merton, toquem lá no sininho, assinem o canal, aquela coisa deixem toda, o tá like. Bem? Vocês estão no YouTube, percebe? Isto agora é tipo estrela de rock. Eu devia ter feito a emissão toda assim. Não se esqueçam de fazer, isso é muito importante para também não deixarem falhar nenhuma emissão do aquecimento verbal. Exatamente. Também pode ir ao nosso Facebook e o nosso blog aquecimentoverbal.blogspot.com. Vantagem, se falharem, podem sempre ouvir as emissões anteriores ou ver as emissões anteriores a partir do início desta temporada, no caso do exatamente. YouTube. Todas as outras estão no blog. Tem que ser no blog. E de lá, meus amigos. E de lá. Bom, por esta semana está tudo contado? Está tudo contado. Vamos de fim de semana nós contado, também. Comentado. Até para a semana. Até para a semana.